Bom, pessoal, então, esse segundo vídeo é para dar um exemplo, né, de como que funciona o processo da imaginação sociológica, também para ajudar vocês a fazer o primeiro trabalho. Então, no outro vídeo, que eu já enviei, eu busquei explicar, então, o que é essa imaginação sociológica, essa coisa de tentar pensar contextualizadamente, de forma mais ampla, entendendo que as coisas que acontecem no nosso cotidiano, elas são mais complexas do que a gente costuma entender normalmente. Para exemplificar, então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou pegar e dar um exemplo de uma coisa do meu cotidiano que eu adoro, que é café. Que estou tomando, né, no momento. O café, então, ele é uma coisa do teu dia a dia, né? Muitas pessoas, eu no caso, tomo todos os dias, várias vezes. E a gente não costuma pensar nessas coisas tão cotidianas para além do que elas representam normalmente. Então, o nosso exercício da imaginação sociológica vai ser justamente tentar entender as diferentes dimensões. No material que eu mandei para vocês tem este gráfico aqui. Nesse gráfico vocês vão ver então as diferentes dimensões que eu vou explicar agora, né? Cada uma delas. A primeira dimensão que envolve o café é uma que me representa, que é a do valor simbólico, o valor ritual. Por quê? O que isso significa? Valor simbólico é um valor que a gente vai dar a coisas que elas são mais simbólicas, né? Que elas representam alguma coisa no teu cotidiano. E a gente cria, então, esses rituais. E no meu caso, o café é um ritual, porque o meu dia só começa depois que eu tomo meu cafezinho, né? A primeira coisa que eu faço é levantar da minha cama e tomar um café, né? Aí depois eu tô pronta para começar o dia. Antes disso, eu sou figurante do Walking Dead, né? Só zumbi. E eu tomo vários, né? Não é o primeiro café do dia. Que é justamente essa marca do início do dia, né? A marca de que pode começar. Algumas pessoas vão ter outros rituais, né? Quem não tem aquele parente, né? Normalmente é avô, parente mais velho, acorda às 5 horas da manhã e vai tomar um mate na janela, fazer fofoca da vida alheia. Ou quando a pessoa levanta, né, quando é criança, né, a mamadeira. E não só no início do teu dia, né, a gente cria rituais para várias coisas, né, a camisa da sorte, a assistir ao jogo de futebol com a camisa do teu time, essas coisas são rituais que a gente cria, são simbólicos. Teu time não vai ganhar porque tu tá vestindo a camisa ou porque alguma coisa tá acontecendo, o teu dia não vai ser diferente porque tu não tomou o café, mas parece que quando eu não tomo meu café, quando eu me atraso, parece que tudo é errado. Por isso que ele tem essa questão de valor simbólico ou valor ritual. No entanto, vamos ao nosso segundo item, né? Por mais que eu diga que ele tenha valor simbólico no meu dia a dia, o café, ele também tem uma substância estimulante que é a cafeína, né? A cafeína, ela vai ser presente desde drogas com efeito estimulante, como a cocaína, até remédios, né? Como, por exemplo, a Neosaldina, que ela tem um efeito mais rápido, principalmente para dor de cabeça, justamente pela adição de cafeína. Então, ela tem esse efeito estimulante e passível de causar dependência, né? A cafeína, então, ela tem essa característica de causar uma certa dependência. Inclusive, vou mandar o linkzinho de um vídeo, de um clipe, que é tipo um desenho animado, né? Infelizmente, ele não tem legenda, ele é falado em francês, mas que o nome é Le Café. Mas pelo desenho animado a gente percebe, né, como o café foi aos poucos gerando uma dependência no indivíduo até que toma uma proporção bem exagerada. Mas é bem interessante, vou mandar junto com o e-mail de vocês o link para acessarem o videozinho. Então a cafeína, né, e o café, que é da onde a gente tira esse nome, porque foi onde ela foi descoberta primeiramente,
tem esse efeito estimulante de droga. Assim como a gente tem várias drogas que também são lícitas, né, como o açúcar, também passível de dependência, como o álcool, né, que é legalizada, e hoje a gente tem dados que indicam, embora as pessoas se preocupem com outras drogas, né, não que elas não sejam preocupantes, mas a gente tem um consumo muito mais amplo de álcool, que é uma droga lícita, legalizada, né. A gente não vê muitas campanhas para não beber. Para mim não ia funcionar, mas enfim. No entanto, né, a cafeína e o café, eles têm uma questão de saúde, né? O efeito da cafeína, normalmente, até porque a dose que ela vem no café, se tu não tomar muito café, né, muito que eu digo é muito mesmo, para que tu tenha um efeito hiperestimulante com café, tu vai ter que tomar em torno de 2 litros de café num dia. Normalmente esse efeito que a cafeína dá, esse up que ela dá, essa acesa que vai te dar, ela faz bem para a saúde, né? Durante muito tempo havia uma ideia errada de que o café fazia mal para a saúde, tanto que até em alguns lugares do mundo, né, era proibido que se desse café para as crianças. Né? Imagina eu que tomo café desde que eu tinha uns 3 anos de idade. Há muito tempo tinha essa ideia de que o café ele não era saudável. E hoje, né, conforme a gente vai tendo uma evolução científica, a gente sabe que o café em doses moderadas, ele costuma fazer bem para a saúde, né? Mas não para todo mundo, né? Se tu tem algum problema de saúde, como a hipertensão, o café ele não é recomendado, né? Porque ele acelera o batimento cardíaco e aí, assim, ó, tu tá com a coração já lá estourando, tu não pode ter nada que acelere ainda mais, como é o caso daqui, estimule ainda mais. Então, para quem é hipertenso, não pode. Para quem tem hiperatividade também, né? Porque tu já tá a milhão, aí tu vai tomar uma coisa que vai te deixar mais a milhão ainda, não dá. Então, existem algumas restrições, embora no geral faça bem para a saúde. O nosso terceiro item aqui do gráfico é religião. Justamente por essa ideia antiga de que o café faz mal para a saúde, algumas religiões criaram essa proibição ao consumo do café. Uma dessas religiões são os mormons. Então, os mormons não tomam café. Aí sempre tem uns, mas eles vão lá em casa, senhora, pedir café. Não, eles não vão pedir o café. Eles tomam café enquanto refeição. Mas o cafezinho, ele normalmente ele é vedado, né? Embora, claro, a pessoa pode arbitrar, escolher se quer ou não. Mas ele não é... Ele costuma estar entre as restrições para quem é mormon e quase sempre tem alguém das salas de aula que acaba confirmando isso, né? Mas ele costuma figurar entre as restrições alimentares, né? Várias religiões têm restrições de alimento, por exemplo, as religiões semitas, né? Os muçulmanos e judeus, eles têm uma restrição alimentar com a carne do porco. Acho que os cristãos antigamente tem aquela questão da Sexta-feira Santa não poder... Olha os bichos incomodando. Passa. Pronto. É gato, é cachorro. Os cristãos têm aquela coisa na Sexta-feira Santa não comer carne vermelha, né? Come uma vaca todos os dias. Né? Mas Sexta-feira Santa, vou comer peixe. Então, em relação ao café, que é o nosso tema, a gente tem como exemplo os mormons como uma regra de alimentação enquanto restrição alimentar. Em relação à questão
de onde que se... Quando que começou, né? O consumo do café, ele remonta de um período histórico e de uma origem geográfica que são bem pontuais, né? Então, geograficamente, a gente vai ter essa origem na Etiópia, né? O café, então, como várias outras coisas da nossa alimentação, ele tem uma origem africana, né? Mais precisamente na Etiópia. Só que a Etiópia, ela fica bem próximo do Mar Vermelho, né? Se vocês olharem um mapa aí, um atlas, que eu não tenho aqui pra mostrar, vocês vão ver que fica naquela fronteira entre a África e a Ásia, né? Ele é separado por um estreito, assim, por parte do Mar Vermelho, uma parte em que dá, inclusive, para fazer travessia. E há muitos anos, há muitos séculos, né, que já tem um contato muito próximo com o Oriente Médio. Então, o nome do café, né, o nome científico é Coffea arabica, porque embora ele tenha tido uma origem lá na Etiópia, o uso dele se dá justamente pelos árabes, né? Inclusive, para quem gosta de café, fica a dica, né? Café 100% arábica é sempre melhor. Mas enfim, os árabes é que descobriram como que se fazia o uso do café, que é com a sementinha torradinha ali, né? E depois tu faz uma infusão. Inclusive, né, os árabes têm essa tradição alimentar diferente, né, que é baseada nos chás, até porque, né, voltando à questão religiosa, o consumo do álcool é proibido pelas religiões muçulmanas. Então, o pessoal, em vez de se juntar para tomar uma cerveja, o que eles fazem? Vão se reunir para tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Então, se difundiu principalmente no Oriente Médio, né? Então, vem da Etiópia, chega na Península Arábica e se difunde por ali o consumo do café. Mas como que ele vai se difundir ao redor do mundo, né? A partir de um momento histórico muito preciso, que são as cruzadas. O que são as cruzadas, né? Elas vão ser expedições militares que são levadas, que são incentivadas pela Igreja Católica e que vão aonde os cristãos europeus querem retomar a cidade de Jerusalém, que na época estava sob controle muçulmano, né? Desde a diáspora, que é quando o Império Romano dispersa os judeus da região ali da Palestina. Então, desde essa época, ele estava sob domínio muçulmano, a cidade não ficou vazia, né, atirada. E os cristãos queriam tomar a cidade de Jerusalém para a Igreja Católica, porque ela é uma cidade sagrada para o cristianismo, né? Só que eles não levaram em consideração que ela também é sagrada para os judeus e também é sagrada para os árabes, né? É a cidade sagrada, né? E isso levou, então, a uma série de expedições militares que duraram cerca de 300 anos, chamadas cruzadas. Então, nessas cruzadas, né, mandavam muitos militares e não era assim, vamos pegar um avião, largar as tropas lá, como a gente faz hoje, assim, rapidinho. Demorava meses para chegar e ficavam anos e anos nessas guerras santas e depois voltavam. E nesses anos que ficavam lá, as pessoas tinham contato com o estilo de vida, com o modo de alimentação dos árabes. E uma característica muito grande, né, da culinária árabe é o uso das especiarias, né, o uso dos temperos, o uso de uma comida, até porque ele conserva, né, imagina tu tá lá, não tem gelo, não tem geladeira. Então, as especiarias, elas ajudavam a conservar principalmente a carne, né, e os demais alimentos, além do café e dos chás. Quando esses europeus retornam para a Europa, né, depois das cruzadas, tu imagina assim, ó, hoje quando a gente fala em culinária europeia, a gente pensa em coisas muito boas, né, ou sofisticadas, comida francesa, comida italiana, mas naquela época a culinária europeia era terrível. Ela era baseada em pão, né, trigo e aveia. Então as pessoas comiam basicamente uns pão meio brabo, né? Tipo pão integral, assim, com farinha grossa. E mingau de aveia. Parece aquelas dietas paleolíticas. Frutas que eram
não eram tão cultivadas assim, né? Eram mais frutas silvestres, como as morangos, né? Maçã, mas era uma coisa muito limitada. E sopa de, sei lá, de nabo, cenoura, que são culturas originárias da Europa. Então era uma comida muito pobre em sabor, né? As carnes eram muito restritas, era alguma carne de caça e mais destinada à nobreza, né? Lógico, quem é rico sempre come bem. Mas o consumo da carne era muito limitado. O consumo... e era uma comida sem gosto, né? Sem sal, sem açúcar e sem nenhum tipo de tempero. Aí a pessoa, né, acostumada a comer aquela explosão de sabores da culinária árabe, volta pra Europa, tu não quer comer mingau sem sal, sem açúcar, né? Tu quer comer coisa com gosto. E a partir daí começa um processo que a gente chama de grandes navegações. As grandes navegações, onde principalmente a Espanha, né, os países mediterrâneos, Espanha, Portugal, a Itália ali também, viajavam ao Oriente Médio em busca das especiarias, entre elas o chá e o café. Imagina, né, hoje tu reclama daí ali no mercado comprar um vidrinho de canela pra tua mãe botar no arroz de leite. Aí o pessoal pegava navio pra ir buscar essas coisas. Mas assim, o processo de grandes navegações, então, ele começa originalmente via mar Mediterrâneo, mas com a intensificação dos conflitos, as vias de navegação pelo mar Mediterrâneo vão ser fechadas pelo Império Otomano. Então eles buscam uma via alternativa, né, que originalmente é contornando a África. Esse contorno do continente africano, ele faz com que se descubra a extensão desse continente. A África é imensa. E se descobre também gente que até então eles não conheciam, gente de pele escura, gente diferente dos europeus. Posteriormente, né, na busca por uma rota alternativa para chegar ao Oriente, principalmente à Índia, começa a expansão via Oceano Atlântico e chegam aqui no continente americano. E esses hábitos de alimentação vão se proliferando, né, por todos os continentes, né? Porque é nesse momento em que começa a ter essa transferência de recursos, de alimentares, de coisas que não eram comuns. Por exemplo, a gente chama batata inglesa, que ela é originária do Chile, né? As batatas são originárias do continente americano. A partir desse momento também começa o processo de colonização, tanto da África quanto do continente americano, né? E aqui no Brasil a gente vai ter, né, a nossa colonização europeia, que ela é pautada numa colônia de exploração, né? Primeiramente a extração, né, vegetal do pau-brasil e tal, depois começam os ciclos econômicos, né? E aí a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, um breve ciclo de mineração e o ciclo econômico que é mais longo na história do Brasil, que é o ciclo do café. Então o café ele vai ser algo que é extremamente importante dentro da história brasileira. Ele é tão importante que ele vai nos levar ao nosso próximo item, economia e política. Pessoal, quando a gente fala em economia, a gente sempre tá falando em política, e quando a gente tá falando em política, sempre tá falando em economia. As duas coisas são muito vinculadas. E o nosso primeiro item, então, levando em consideração a questão do café ao longo da história e a importância política e econômica do café no Brasil, é a conhecida de vocês, a República do Café com Leite. O que significa a República do Café com Leite? A República do Café com Leite é aquele momento na história do Brasil, né, depois do final do Império, depois primeiro da independência do Brasil, onde o café já era parte da nossa economia, depois do Império, e por fim chegando aos primeiros anos da República, onde essa República ela é chamada de República do Café com Leite, porque havia um revezamento de presidentes mineiros e paulistas para defender a economia baseada na produção do café.
Então havia uma predominância desses dois estados, porque são os maiores produtores de café do Brasil até hoje, para proteger, né, para dar incentivos, subsídios a essa economia em detrimento de todo o resto do Brasil, né? Então aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tinha uma economia pautada na agricultura de subsistência e na pecuária, e no Nordeste, que era na cana-de-açúcar, né? Na época, acho que no norte do Brasil teve o ciclo da borracha também, eram todas regiões negligenciadas pelo poder federal, né, pelo governo federal. Além disso, eram regiões que pagavam impostos muito grandes em detrimento das regiões produtoras de café, que tinham muitos incentivos, impostos mais baixos e uma proteção muito grande. Então, o que aconteceu? A partir do momento em que esse modelo econômico ele deixa de ele passa a entrar em crise, é o momento em que a política da República do Café com Leite também vai entrar em crise ao longo da década de 30, a partir da quebra da Bolsa em Nova York, né? E até sempre tem novelas e coisas, né? Onde o pessoal... onde vocês conseguem ver o pessoal queimando os estoques de café, justamente... Deixa eu tomar um restinho aqui. Ih, tá frio. Justamente porque não tinha mais mercado, né? E tu tinha uma economia que ela era exclusivamente focada em vender café para o exterior. Isso entra em colapso e a gente passa, então, a diversificar a economia e entra na era Vargas, né? Na primeira ditadura Vargas. E o café, a partir dele, começa a perder importância, né? Hoje ele nem é a commodity mais vendida no Brasil, ele nem é o nosso item principal, mas ainda ele é um produto de exportação muito importante, principalmente nos locais onde se produz café, né? Hoje se produz café no sul da Bahia, no Espírito Santo, no norte do Paraná, que é a chamada região da Terra Roxa, né? E até na Amazônia também tem produção destinada para o consumo interno, né? A gente criou uma cultura de consumo de café aqui no Brasil, mas também destinada à exportação, né? A gente vende cafés especiais. Só que a gente mora aqui em Santa Maria, né? Aqui não se produz café. Chantal não atrapalha, criatura. Deixa ela quieta aqui. A gente mora numa cidade em que não se produz café. Então, qual seria a importância do café para a nossa economia local? Santa Maria ela é pautada a nossa economia ela é focada no setor de comércio e serviços. Não é uma cidade que tem indústria, né? Então, e a agricultura aqui também não é tão forte, né? Já porque a região é pequena. Então, o foco da nossa economia é o comércio e serviços. E aí entra o café justamente nesse setor, né? Quantas cafeterias que existem na cidade, né? Quantos empregos giram em torno disso? Então, para a economia local, a gente tem a questão das cafeterias. Nosso último item, né, que esse vídeo já está bem longo, mas normalmente nas aulas isso é maior ainda, é estilo de vida. O consumo, essa ampliação das cafeterias, ela vem a partir também de mudanças no estilo de vida das pessoas, né? Essas mudanças é o negócio de sair da tua casa para tomar um cafezinho, que era algo que alguns anos atrás não era tão comum na cidade. É algo que ele começa a partir de um determinado momento da história, né? E esse momento, ele surge a partir de uma ideia de uma grande rede, é uma das maiores redes de alimentação do mundo, que é a Starbucks. A Starbucks, ela então fundou uma franquia de cafeterias ao redor do mundo. O produto principal é o café e derivados, né, os frappés e tal. Mas a grande sacada deles foi ver que as pessoas passavam a passar cada vez mais conectadas, né, a buscar cada vez mais a internet, e foi a primeira rede do mundo a oferecer Wi-Fi para os seus consumidores. Então até hoje, né, as pessoas vão... tem gente que usa as cafeterias, né, da Starbucks como escritório, que as pessoas vão lá para poder ficar conectado na internet.
E aí surge essa questão dessa identidade social, que é o nosso último item, né? Estilo de vida e identidade social. Primeiro com a questão das redes sociais, através do Starbucks e das pessoas que querem, quando vê, porque para que tu possa se conectar, tu tem que fazer o check-in, né? Então, cada vez mais pessoas fazendo check-in, que é uma publicidade gratuita, né? E a primeira rede que tem essa sacada é a Starbucks. As pessoas começam a ir lá, né, e tirar fotinho e tomando café, e isso começa a ser copiado por outras empresas. O pessoal vai oferecendo Wi-Fi, desde que tu faça um check-in, passe uma fotinho, tanto que uma das hashtags mais difundidas no Instagram, até hoje, é o InstaCoffee, né, principalmente pela onda da Starbucks, mas também porque passou a ser legal, né? Passou a ser interessante, passou a ser, ai, sou eu inteligente, tomo café, tenho gatos. E o pessoal gosta de postar isso na internet, né? Que é uma identidade que a gente chama de hipster. Para além dessas identidades, tem a questão da forma como eu busco consumir as coisas. Então, cada vez mais as pessoas se preocupam com o que estão consumindo. Então a gente vê que o café, ele não, quando tu vai no mercado, antigamente só tinha lá o Melita e uma... Melita, sei lá, mas tinha outras marcas também. Mas era assim, o forte, o normal e o extra forte, que é aquele que eles deixam queimar, eu acho, pra ficar em gosto amargo. Hoje tu vai lá, tem café de região, tem café em grãos, café não sei o quê. Porque as pessoas têm essa coisa de buscar consumir produtos diferentes, né? Principalmente quem tem um poder de consumo um pouco maior. E uma coisa que a gente vê cada vez mais nos supermercados é a questão da busca por produtos orgânicos, de pessoas que estão mais focadas na questão da sustentabilidade, né? Tanto de produtos sem agrotóxicos, quanto produtos da área de manejo sustentável. Mas e se eu não ligo para isso, né? E se o meu negócio é ostentação? O que eu faço? A gente tem um mercado para isso também, que é o mercado de produtos de luxo, né? De produtos super caros, que nos últimos anos ele passa a crescer muito em todo o mundo, né? Se há alguns anos atrás as pessoas ricas não gostavam de aparecer e mostrar que eram ricas, hoje a gente vê uma leva de pessoas querendo mostrar que podem consumir, que podem comprar as coisas. A gente vê pessoas mostrando, principalmente atletas, assim, mostrando coleções de relógios de luxo, de carros de luxo. A pessoa gosta de ostentar que é muito rica. E se eu quiser ostentar comendo coisas muito caras, eu posso ostentar tomando o cafezinho mais caro do mundo, que é servido num hotel em Nova York, né? O Waldorf Astoria. Não sei se ainda é o mais caro, né? De repente já tem um café mais caro em Dubai. Mas ele é feito com o grão mais caro, que é um grão lá de Madagascar, que tem um bichinho lá que... O Rei Julian. Não, mas não é o Lemur. É um bichinho que tem lá que ele come, e aí o bichinho faz cocô e eles catam os cafés ali e vendem isso por um preço exorbitante. E aí esse café ele é feito com esse grão especial, que é o grão mais caro, grão de cocô de bichinho. E tem um chantilly especial também, sei lá, deve ser de leite de unicórnio, não sei o que é um chantilly especial, porque eu sou pobre. E pra finalizar a ostentação, raspinhas de ouro. Depois tu caga a purpurina. Que é, se tu quiser ostentar, né? Essa xícara custava em torno de $100, a R$5, R$500, né? Quase metade do meu salário. Mas enfim, o que acontece? Dentro de um tema tão simples como um simples cafezinho, a gente viu essa multiplicidade de itens, né? De valor simbólico, de efeito estimulante, saúde, religião, história, economia, política, geografia e estilo de vida. Então, a gente pode fazer isso com qualquer outra coisa, né? A imaginação sociológica, ela permite que tu faça isso, que tu comece a trabalhar com coisas
desde as mais simples, como os itens da alimentação, até problemas sociais mais complexos, como a violência urbana, como o desemprego, e coisas que permitem que tu faça essa multiplicidade de conexões. Para o trabalho que eu enviei para vocês, vocês vão ter que fazer mais ou menos esse exemplo do café. Só que como eu expliquei cada um dos itens e vocês não vão apresentar ele, logicamente, vocês vão explicar cada um dos itens. Tem que ter no mínimo 4 conexões e cada uma delas vocês vão explicar. Ah, eu liguei com história por tal razão. O tema não pode ser o café, pode ser qualquer outra coisa. E vocês vão ter que explicar. Vocês podem usar essas mesmas conexões aqui do exemplo, como vocês podem fazer com outras conexões. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, e o vídeo já tá chegando no limite do tamanho, então até a próxima aula.